Ora viva, sejam todos bem-vindos ao debate internacional. Este é o espaço que foi criado para analisar alguns pontos que mereceram destaque a nível internacional. E hoje, sábado, na cidade diferente, estamos em estudos com os nossos convidados bem posicionados para podermos debater alguns temas que mereceram destaque nos últimos 7 dias. E do meu lado esquerdo estou com o professor Pangaia, a quem quero desejar saudar-lhe e desejar boas-vindas a este programa. Boa tarde para si, boa tarde, Dr. Mulungo, boa tarde, telespectadores. Vamos cerca de uma hora e meia para podermos debater aquilo que é a conjuntura internacional e dissertar naquilo que é a conjuntura nacional. Fique aí e vamos poder juntos aprender naquilo que ocorre ao nível internacional. Professor Pangaia, alguns pontos prévios para depois? Sim, o ponto prévio tem a ver com a derrota de Luiz Sunak na Inglaterra. Aliás, o Partido Trabalhista, depois de 14 anos sem poder conseguir se eleger na Inglaterra, acabou sendo aquele que conseguiu a maioria. Portanto, estamos a falar de 412 votos contra naquilo que pretendia-se dos 600 e tal, dos 612 que a Câmara tem. Portanto, o ministro cessante, que já reconheceu a derrota, ele apenas conseguiu por aí metade de 209 votos. E que isso vai criar provavelmente uma mudança naquilo que é a política da Inglaterra, sobretudo naquilo que temos visto, o grande apoio que tinha com a Ucrânia, que Luiz Sunak vinha dando com toda a força. E também temos um outro ponto prévio, que é aqui em África, onde há um conflito entre a Somália e a Etiópia. A Etiópia, ela pretende ter uma entrada ao mar através da Somalilândia, que é um território pertencente à Somália, mas a semelhança daquilo que está a acontecer em Taiwan, junto da China terrestre. O que aconteceu é que a Somalilândia foi uma zona em que foi dominada pela Inglaterra, e depois de se ter dado a independência à Somália, esse território acabou também unilateralmente declarar-se independente, e por aí ele não se sente integrado junto da Somália. Então, a Etiópia, sendo um país que não tem acesso ao mar, acabou tentando namorar a Somalilândia, as autoridades da Somalilândia, para que lhe cedesse uma parte onde lhe desse acesso ao mar. E isso não alegrou as autoridades da Somália, e por conseguinte, neste momento, há um conflito entre a Somália e a Etiópia. Esperemos que esse conflito seja resolvido de uma forma amigável, tendo em conta que também a própria Etiópia depende muito da Somália para o escoamento da sua mercadoria, o negócio, porque usa a própria Somália para o acesso ao mar. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Pangaia, pelos pontos prévios. E do meu lado direito estou com o Dr. Mulungo, a quem quero desejar-lhe boas-vindas a esta primeiríssima edição de julho. Boa tarde. Boa tarde para si e para o Dr. Pangaia. A saudação se estende para quem nos acompanha a partir de casa. Estamos cá mais uma vez para debruçar em torno daquilo que foram os últimos incidentes a nível do sistema internacional. E obrigado. Algum ponto prévio? Sim, eu tenho 2 pontos prévios. O primeiro é o fenómeno que nós estamos a registrar no Quênia, que numa primeira fase despolitou por motivos de acréscimo do agravamento dos impostos, na qual era um plano que o presidente de Quênia pretendia encaminhar para a Assembleia da República para um possível debate e, quiçá,
uma possível legislação em torno disto. O que, de certa forma, despolitou esta marcha por parte das populações, e essas marchas foram ganhando contornos um pouco acima daquilo que era o esperado, e depois do presidente ou do governo geral no Quênia ter recuado sobre essa decisão de agravar os impostos, parece que de Quênia nos chegam informações de que estas manifestações já ganharam outros contornos e elas já estão, de certa forma, a começar a dar a entender que parece que estamos numa marcha a uma espécie de início de guerra civil dentro do próprio Quênia, porque o Quênia, esse tipo de decisões, que é um erro crássio por parte de vários chefes de Estados em África, na qual sempre toma-se decisões sem consultar os visados, que é, neste caso, a população, abriu um espaço, este processo acaba abrindo um espaço para que os quenianos pudessem reivindicar os seus direitos. E esses direitos, eles estão mesmo a querer reivindicá-los a fundo, e a fundo, se calhar, o que está-se a verificar é que eles querem que haja uma alteração deste governo. Então, o segundo ponto, que é para mim o mais importante, porque lida exatamente com questões nacionais, que é a retirada da SAMIM em Moçambique, uma força conjunta da SADC que veio para cá em 2020 para ajudar Moçambique no combate ao terrorismo. Fim deste processo, o que nós verificamos é que a SAMIM conseguiu, de certa forma, alguns resultados positivos quando verificamos ali a entrega de armas para as autoridades militares moçambicanas, armas que foram capturadas das mãos desses terroristas, capturadas ou recuperadas das mãos desses terroristas. Mas bem, aqui temos que olhar para esta questão da SAMIM sendo um braço, uma espécie de braço militar da própria SADC, como sendo um princípio de um processo que, se calhar, com um certo interesse e uma certa vontade política por parte dos Estados, possa ser consolidada ao nível de que esta força possa, de certa forma, ter sucessos e ter também um apoio mútuo por quase todos os Estados nas suas operações, e só assim terão sucessos. O que nós esperamos neste momento, não só essa entrega de armamento em um relatório desta SAMIM, é verdade que há sempre relatórios que uma parte tem informações sensíveis, então esta não será partilhada com o público, mas há aquele relatório que ela pode ser partilhada com o público, que lida com os resultados de forma um pouco clara. Então nós queremos compreender a fundo o que é que esta SAMIM, durante esses 4 anos aqui em Moçambique, ela conseguiu, de certa forma, resolver naquele ponto do país, porque é uma preocupação genérica. Quando digo genérica, é de todos os moçambicanos, porque a percepção que nós vamos extrair deste relatório, ela nos dará uma luz para, se calhar, apoiarmos uma segunda vinda, se calhar, desta SAMIM a Moçambique, para conseguir, ou de certa forma, dar continuidade a seu trabalho que vem fazendo a nível nacional. Então, este é o meu segundo ponto, e olho isto com uma certa positividade. Os países da SADC estão de parabéns por conseguir reunir essas forças para, de certa forma, combater o terrorismo, que é um mal a nível internacional. Dr. Melon, muito obrigado pelos pontos prévios. Os agradecimentos são extensivos a todos que estão neste exato momento acompanhando a FTV no seu período informativo, neste caso o debate internacional. Temos para si hoje diversos temas. Vamos analisar para o dia de hoje a visita a visita presidencial, neste caso da União Europeia, o Viktor Orbán, ele que efetuou uma visita ao Kiev e Rússia, mas também vamos analisar a corrida eleitoral na França. Vamos perspectivar um pouco sobre aquilo que poderá ser a corrida eleitoral nos Estados Unidos. Mas antes, indo mesmo para o primeiro tema, que é a visita
rotativa da União Europeia, neste caso Viktor Orbán, que efetua a Kiev e Rússia. Professor Pangaia, o que é que pode estar por detrás desta visita? O que é que pode estar por detrás desta visita? Viktor Orbán, tanto o presidente da Turquia, ele tem uma posição dúbia. Só ele quem sabe, não é? Em algum momento mostra-se próximo a Moscou, portanto Vladimir Putin, e em outro momento está mais ligado à OTAN, onde ele é membro. Mas eu acho que o presidente da Turquia, o atual presidente da União Europeia, daquela questão rotativa, que vai até ao final do presente ano 2024, logo que ele assumiu esse cargo, teve a primeira visita a efetuar a Kiev junto do Volodymyr Zelensky. Lembremos que aquela cimeira da Suíça que ocorreu, em que não trouxe resultados satisfatórios. A maior crítica foi de que não era possível haver uma cimeira de paz sem que as duas partes envolvidas elas estivessem lá presentes. E mesmo o próprio Erdogan, ele apresentou essa crítica naquele trabalho. E daí que programou-se uma nova cimeira. E o presidente da Turquia, ele já tinha também manifestado o interesse de poder ser ele o organizador da tal cimeira. Então, quando ele assume a presidência rotativa da União Europeia, eu acho que ele tem, sabendo que a União Europeia é aquela que tem estado a apoiar também significativamente a guerra, Ucrânia-Rússia, ele provavelmente tem a intenção de dar a sua contribuição no sentido de haver o cessar-fogo ou mesmo o término daquela guerra. Sobretudo quando se começa a haver uma possibilidade da saída dos Estados Unidos no apoio à Ucrânia, com os pronunciamentos de Donald Trump, o candidato, de certa maneira, potencial à vitória do presente ano nas eleições dos Estados Unidos. Não, pode acontecer que o Viktor Orbán ele está a antecipar que o mal pior venha a acontecer, porque efetivamente a Europa ela cavou a sua própria sepultura, criou inimizade com a Rússia e em algum momento, neste caso, a confiar na OTAN, a confiar nos Estados Unidos, mas está-se a ver agora que os próprios Estados Unidos, através do outro candidato, mostra que em algum momento a Europa poderá estar em maus lençóis nessa guerra. E se calhar seria melhor que ele começasse isso. Mas já tivemos uma crítica do atual presidente do Conselho Europeu, dizendo de que o Viktor Orbán ele não tem mandato de poder ir falar algo sobre a União Europeia com o Moscou, porque Moscou é o país que agrediu a Ucrânia e, por conseguinte, não vê o que o atual presidente da Comissão Europeia vai poder tratar na Rússia. Mas eu acredito que há uma certa lógica aqui, ele tendo visitado a Ucrânia e, obviamente, ele tinha que e também visitar a Rússia, que são dois proponentes nessa guerra. E esperemos resultados naquilo que ele está a fazer neste momento. Embora que as duas partes, a Ucrânia e a Rússia, todos eles não estão interessados na negociação, mas já é um passo que o Viktor Orbán vai poder dar. E se o Viktor Orbán não tivesse visitado a Rússia, como é que a Rússia olharia para ele? Não, até nem o problema da Rússia como ia olhar para ele. É a mesma lógica, porque a visita dele a Kiev não teria sentido. Eu acredito que o presidente da Turquia, Viktor Orbán, tem interesse de poder ou obter um cessar-fogo ou mesmo terminar com aquela guerra. E ele não foi passear no Kiev. E, por conseguinte, não havia como ele ir a Kiev só para poder ir passear e não poder trazer resultados positivos. Para ele poder conseguir obter algum ganho da visita que ele fez, obviamente tinha que
e ter a relação entre esses dois, não é? Para mim não é o problema aqui da imagem, é o problema mesmo dos objetivos que nortearam a visita dele a Kiev e que essa visita traga resultado, valor acrescentado naquilo que constitui os objetivos dele. Pronto, a União Europeia está a dizer que aquela questão tem muito a ver só com ele, não tem nada a ver com a União Europeia. Mas eu acredito que Vítor Gama poderá trazer até ganhos significativos para a própria União Europeia. A União Europeia, como podemos ver hoje, a maior rejeição dos próprios cidadãos europeus com relação aos regimes atuais, é o resultado dessa guerra que está a enfrentar, não é? Hoje perderam o mercado de gás russo, que era barato, não é? Devido a essa guerra, e hoje estão a sacrificar o bolso dos europeus, comprando gás a preços altos dos Estados Unidos, uma liderança da Europa bastante frágil, que nunca vimos nos últimos anos. Os líderes atuais que estão a comandar os países europeus mostraram-se, de certa maneira, tão fracos e que até acabaram ficando tão dependentes dos Estados Unidos da América. Então, aquela linguagem que se dá hoje à Europa como vassalo dos Estados Unidos cai-lhes muito bem, porque acabaram aceitando coisas que estão a prejudicar a eles mesmos. Olha só, apesar deles estarem a falar das sanções à Rússia, compra de gás, eles estão a comprar gás de forma indireta da Rússia. A Rússia vende gás à Arábia Saudita, a Arábia Saudita, por sua vez, está a fornecer gás à própria Europa. Então não há sanções nenhumas aqui que estão a fazer, e por isso mesmo estamos a ver que a Rússia, em vez de poder regredir economicamente como esperavam através daquelas 1001 sanções, pelo contrário, a Rússia ainda está a conseguir alimentar o esforço de guerra e está a ter ganhos significativos no campo de batalha. Obrigado, professor Marcelino, pelo seu contributo. E a mesma questão lanço para o Dr. Mulungu. Que agenda o Vítor Organo poderá levar nesta visita à Rússia? Bem, isto deve ser visto sob o ponto de vista de ganhos políticos para o próprio Vítor Orbán. É que o Vítor Orbán apareceu desde o princípio desta operação militar especial, desta invasão à Ucrânia, como sendo o Estado europeu que faz parte da União Europeia, que tem se demonstrado um pouco pro-Moscou. Então, este momento em que esta rotatividade da presidência na União Europeia, que tem uma duração de 6 meses, chegou nas mãos da própria Hungria, ele quis tirar um pouco de vantagem disto para poder garantir a legitimação da sua própria imagem, porque a Rússia é que tem, de certa forma, garantido a manutenção do poder a nível interno, a nível do Estado húngaro, para este Orbán, através de fornecimento de recursos. Recursos esses que garantem a satisfação das necessidades básicas das populações naquele ponto da Europa. Então, este é o primeiro ponto com que eu vejo isto. O segundo ponto é o ponto na qual o Vítor Orbán ele não tem em si uma espécie de mandato ou uma conveniência europeia para que ele pudesse visitar Moscou e Kiev em nome da própria Europa. E segundo, no mesmo contexto, é que o mesmo Vítor Orbán ele não tem também uma aceitação mútua a nível nacional para que o pudesse legitimar como um daqueles líderes fortes na qual a Europa neste momento precisa para poder, de certa forma, ter dentro do seu território uma aglutinação e para conseguir transformar isso em um ganho a nível da própria Europa que o pudesse legitimar como aquele líder que se calhar pode trazer um bom resultado para este conflito que tem
agudizado à própria Europa desde 2022. Por quê? Porque a Hungria não é um Estado com um valor geopolítico na qual a Rússia possa usar para, de certa forma, criar aqui uma espécie de chantagem para a própria União Europeia, mas aparece como um player ou um peão neste dado, neste xadrez político, que em parte incomoda um pouco aquilo que são as ambições europeias, porque há uma unanimidade na condenação para a Rússia dentro da própria União Europeia, mas aparece uma Hungria que até quando o Zelensky fez uma visita a esta União Europeia, não aproximou-se para tirar uma fotografia, ou seja, este tipo de atitudes, ela traz em si questionamentos sobre a ideia democrática dentro da própria União Europeia, ou seja, não se aceita aqueles que têm um pensamento contrário daquilo que é o pensamento do grupo. Então, isto é o que, de certa forma, tenta manchar a própria imagem da União Europeia. Mas, em uma outra vertente, é preciso compreender que desde a Segunda Guerra Mundial, a Rússia e vários estados ali que compunham a URSS deixaram uma espécie de fronteira não satisfatória para a Hungria. E a Hungria faz fronteira exatamente com a Ucrânia. Então, a Hungria ainda contém contenciosos geográficos para com a Ucrânia. Daí que ainda olha para a Ucrânia com uma expectativa de que, se calhar, a Rússia chegando a Moscou e havendo aquela divisão da Ucrânia, possa, de certa forma, voltar a reestruturar a sua configuração física. As mesmas pretensões recaem também para estados como a Polônia. São estados que, em termos de expectativa, têm duas expectativas. Primeiro é conter a ameaça, que este é o primário. Conter a ameaça que é a Rússia, para não avançar muito no terreno. Mas caso esta Rússia consiga, de certa forma, chegar a esse ganho absoluto dentro da própria Ucrânia, que é ganhar a guerra como tal e ocupando toda a Ucrânia, elas podem sentar na mesa na redefinição das fronteiras, ganharem aqueles territórios que eles consideram que lhes pertence por questões históricas, mas por uma questão de divisão, principalmente depois das independências, na queda do Muro de Berlim, quando vários estados desintegraram da URSS, ali houve uma espécie de fronteiras que não satisfizeram, de certa forma, quase todos os estados europeus. Então, o Vítor Orbán, ele pode estar numa situação em que esse contencioso geográfico não o faz aproximar-se muito ou com bons olhos a este Zelensky. É verdade que esta ida a Moscou do Orbán, ela é vista, de certa forma, como mais uma visita, porque temos que recordar que na cimeira que a China organizou, na qual ela apresentava ali aos seus aliados aquilo que seria a rota de seda, a ambiciosa rota de seda, o Vítor Orbán esteve lá, e quem esteve lá também era o Vladimir Putin. Então tiveram lá as suas conversações em torno do cenário e do panorama da guerra, mas também do contexto internacional neste momento. E de recordar que o mesmo Vítor Orbán também esteve na tomada de posse de Javier Milei na Argentina, onde esteve lá também vários estados europeus, esteve lá o Zelensky. Então, ele preferiu, de certa forma, manter uma distância para com esta figura do Zelensky. Então, agora, se apoiando esta posição de estar na presidência da União Europeia, o Vítor Orbán, ele tenta demonstrar ou tirar para fora aquilo que é o divisionismo dentro da própria Europa e aquilo que são os receios desta própria Europa. Quais são esses receios? É que a Europa, ele, depois de fazer a visita tanto a Kiev e tanto a Moscou, a conclusão que ele chega é que há uma distância entre a Europa e Moscou. É por isso que o processo de pacificação será difícil,
por causa deste distanciamento. Então ele quis demonstrar de certa forma que a Europa não tem uma vontade política para uma resolução pacífica deste conflito. Daí que ele aparece como aparece como dado do xadrez que tem esta disponibilidade e tem esta capacidade de ouvir ambas partes e que sabe possa trazer também uma determinada paz. Mas este não é um interesse da própria União Europeia. Não interessa muito neste momento a União Europeia trazer o Putin, trazer a Moscou para uma mesa de negociação sem que Moscou primeiro reconheça que violou o direito internacional ao entrar em Kiev e também que reconheça que a Crimeia também faz parte da própria Ucrânia, não é parte da Rússia. Então, essas são as premissas que a Europa exige, mas também são as premissas que a própria Rússia exige, que se reconheça que a Crimeia é o seu território, que as repúblicas separatistas ali, Donetsk, Kharkiv, Bakhmut, também sejam reconhecidas como parte da própria Rússia. Então, esta negociação ela é difícil por si só por causa desses condicionalismos que o amarram. Mas, no meio desses condicionalismos, há também aquilo que são as intenções ou os interesses de cada Estado ou cada ator a nível da própria União Europeia. E esses também são mais importantes ainda porque devem se refletir no processo de negociação. Então, quando vai ali uma proposta à mesa, essa proposta não só deve refletir a questão da segurança da própria Europa, mas também deve refletir aquilo que são os desejos, aquilo que são os interesses desses atores a nível da própria Europa, principalmente aqueles atores que são proeminentes, aqueles que têm mais valor estratégico, geopolítico a nível da própria Europa. Se calhar até poder dizer que, olha, eu apoio imensamente a posição do Vítor Orbán, o presidente da Hungria. A Hungria, ela não quis se envolver tanto nessa decisão suicida que os outros países da Europa cometeu, não é? Desde sempre, a Hungria, através do seu presidente, Vítor Orbán, ele sempre manifestou o interesse de haver alguma aproximação com Moscou. E mesmo as sanções, várias sanções que foram impostas a Moscou, ele não aderiu a isso e por conseguinte, está a somar alguns pontos ao nível do seu próprio país. É importante que ele possa trazer ganhos nessa batalha que ela está a desenvolver e que a Europa, só mais tarde, poderá dar razão ao Vítor Orbán, o presidente da Hungria, naquilo que ele está a fazer neste momento. Porque tentar perpetuar aquela guerra é perpetuar massacres que estão a acontecer na Ucrânia. É verdade que o povo europeu, portanto a população europeia, diz apoiar a causa da Ucrânia, mas não apoia o envio de homens para a própria Ucrânia. E a Ucrânia, neste momento, não só está a ressentir a falta do armamento, mas também a falta de próprios homens para poder conseguir enfrentar a Rússia, que tem mais ou menos cerca de 1.200.000 habitantes contra os 400.000 mais ou menos da Ucrânia, e que isso não vai mais além em relação a isso. E já houve muitos que já morreram naquela guerra e dia após dia estão morrendo. Os apoios que os americanos junto da Europa estão dando à Ucrânia, eles chegam e muitas vezes chegam tarde e também insuficientes, razão pela qual que hoje reporta-se avanços em Donetsk das tropas russas. Então, havendo uma situação dessa, e também ver essa situação do Putin agora já não está a querer mais falar das negociações por ver os avanços que ele está a conseguir no campo de batalha. É verdade que a Rússia, ela sozinha, comparada com o esforço de guerra da OTAN
liderada pelos Estados Unidos é superior, portanto, à força da OTAN, mas ela torna-se fatal pelas armas nucleares que a Rússia detém. Daí que muitas vezes que os russos, sempre quando estão de certa maneira numa situação de ameaça, eles sempre colocaram a possibilidade do uso de armas nucleares, que isso deixa uma inquietação à própria Europa e inclusive os Estados Unidos da América. Ninguém quer neste momento que a Terceira Guerra ela possa arrebentar e dar o espaço ao uso de armas nucleares. Professor Tomé, muito obrigado pela sua explicação. Sim. Sim, eu queria trazer aqui a ideia de Vítor Orbán apoiar a Rússia nesta guerra. É assim, o apoio de Vítor Orbán da Hungria à Rússia, ela não é um apoio por uma questão de liberdade de escolha. É um apoio que ela emana de uma questão imposta, ou seja, a dependência que esta Hungria tem, e principalmente aqueles que foram os ganhos no âmbito da governação do Orbán, elas são exatamente garantidas pela Rússia. O fornecimento de energia, o fornecimento de recursos básicos para o funcionamento do Estado, ela em 70% depende desta Rússia. Então, a posição da Hungria não dá manobras para participar em uma possível condenação a esta Rússia ou em um possível debate de um pacote de sanções para a Rússia. Então, aqui é uma condição um pouco sensível que este Vítor Orbán se encontra. Mas, ao mesmo tempo, eu queria trazer aqui uma espécie de um cenário, mas trazendo uma analogia, fazendo uma espécie de analogia. Vamos aqui, nesta iminência de uma possível invasão à República Democrática de Congo, que está, de certa forma, sendo preparada pelo Kagame. Numa situação destas, em que esta República Democrática do Congo faz parte da SADC e tendo sido invadida pelo Kagame, por causa da dependência que Moçambique encontra-se para com o Kagame, numa possível sentada para discutir-se o pacote de sanções ao Ruanda, Moçambique, se calhar, iria se comportar como Vítor Orbán. Por quê? Está numa situação de dependência para com o violador do direito internacional, que é o Paulo Kagame. Da mesma forma que o Vítor Orbán também encontra-se numa situação de dependência para com o violador do direito internacional, que é o Vladimir Putin. Então, é preciso compreender que a situação em que cada Estado se encontra, ela é que vai, de certa forma, condicionar as suas decisões, vai condicionar o seu posicionamento a nível do cenário político e principalmente, sobretudo, no desenho daquilo que é a sua política externa. Por mais que as suas decisões, de certa forma, confrontem com os seus preceitos basilares da política externa, ele terá que assim o proceder, porque naquele momento há um plano de curto prazo que está sendo colocado em causa por causa dessa tentativa de respeitar os preceitos de uma política externa. Então há esta adoção de ou neutralidade a estas possíveis sanções que serão aplicadas ou a uma abstenção. Então, é este cenário que se encontra o próprio Vítor Orbán. Mas, numa outra vertente, é preciso compreender que neste momento, as negociações para com a Europa, elas não podem fluir com uma certa naturalidade, porque a Europa ela é uma instituição, é uma organização internacional de caráter regional que ela defende os ideais democráticos
e ela não pode se afastar ou se desvincular dos ideais democráticos para sentar numa mesa e olhar para a Rússia como sendo apenas um Estado que perpetrou uma operação militar especial. Ela tem que ir para uma mesa olhando para a Rússia como sendo um violador de direito internacional, olhando para a Rússia como sendo um inimigo da própria União Europeia, porque senão vai abrir um espaço para uma normalização da violação do direito internacional. É verdade que em outra vertente, a própria Europa acaba dando tiro no seu próprio pé quando aparece a apoiar figuras como o Benjamin Netanyahu, que também estão numa posição de violação do direito internacional. Então, é aqui onde temos essas contradições que fazem com que despoletem a nível internacional um certo reagrupamento ou um surgimento de grupinhos para, de certa forma, tentar perceber onde é que pode se posicionar cada Estado para, de certa forma, conseguir garantir aquilo que é a sua permanência e a sua sobrevivência neste momento que é muito crucial para as relações internacionais. Não, mas eu acho que a própria Europa também nem tem legitimidade de poder condenar a invasão, condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia, porque a própria OTAN, liderada pelos Estados Unidos, também tem estado a fazer isso. Invadiram o Afeganistão, invadiram Iraque, invadiram Líbia. Quer dizer, eles, quando entendem, acabam, portanto, invadindo vários territórios. E hoje, quando aparece tentar condenar a Rússia porque ela violou o direito internacional de ter invadido a Ucrânia, e como é que ficam os Estados Unidos, que têm estado dia após dia a poder invadir várias nações, a poder tirar governos legitimamente eleitos através de encenações de golpes de Estado. Então, aqui o que nós podemos ver é que efetivamente não existe uma amizade entre os países. O que está por detrás apenas são os interesses. Nós estamos a ver agora esse cenário, a espada e a parede que o nosso país está colocado. Imagine lá, o SAMIM, que é essa força dos países da SADC. Moçambique também está lá. Então, vamos ter aqui soldados moçambicanos junto da SAMIM, na República Democrática do Congo, a poder lutar com os ruandeses que estão aqui no nosso país, do nosso lado. Como é que vai ser esse relacionamento? De que forma o país vai poder gerir uma situação desta natureza? Então, estamos aqui numa situação bastante melindrosa, que temos estado sempre a falar. Efetivamente, nós temos, qualquer Estado, esses políticos usam sempre as teorias do Maquiavel, não é? Mas tem que ser usado de forma, com uma subtileza. Caso contrário, como essa flagrante que nós temos no nosso país, essa é uma vergonha, que não sabemos como que Moçambique vai poder se lidar com esse cenário. Será que efetivamente Kagame, invadindo a República Democrática do Congo, Moçambique vai fazer parte das forças da SADC, a SAMIM, para poder ir lutar com Kagame, tendo em conta que Kagame tem suas forças aqui no país, e nós entramos numa situação bastante melindrosa, que é aquilo que o Dr. Mulungu vinha colocando na questão de Vítor Orbán, tanto o presidente da Hungria, que está neste momento ter essa dificuldade de poder interagir, de poder lidar com a situação de Vladimir Putin. Não, mas também historicamente nós temos que ver o que foi a Hungria, não é? na altura da Europa do Leste, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e que aquele período todo acabou criando administrativamente aqueles países todos dependentes, porque havia aí uma gestão central em que esses países todos tinham uma ligação administrativa com todos os países da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que até hoje ainda existe esse cenário. Vemos essa questão da Ucrânia, a Geórgia, quando o Trump aparece dizendo de que a Ucrânia e a Geórgia jamais na governação dele podia ser aceite a entrar na OTAN, porque é um grave erro que assim ocorre. É uma provocação que a própria OTAN está fazendo junto da
da Rússia ao abocalhar todos os países, quase todos, da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e aproximar lá. E aí cria esse cenário quase eminente da Terceira Guerra Mundial. Professor Pangai, muito obrigado pela sua colocação. Dr. Molinho, igualmente endereço os meus agradecimentos pela colocação. Nos é chegado o momento de observar uma breve pausa, mas não sai daí, voltamos já. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Lei usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Mistura já som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como mil, seja mais humilde. Pela una risana, quem pela una risana. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Sou mais forte ao teu lado, oh, oh. Sou mais forte ao teu lado, oh, oh. Olá, meu nome é Melanie de Valdes e assisto ao melhor da música moçambicana aqui na FTV, tornando a sua visão uma realidade. Sejam bem-vindos à segunda e última parte do debate internacional. Hoje, na sua primeiríssima edição do mês de julho, tínhamos como proposta do primeiro tema a visita rotativa do Viktor Orbán ao Kiev. Neste caso, o segundo tema, vamos olhar para a corrida eleitoral nos Estados Unidos. É sabido que os Estados Unidos irá às urnas no dia 9, no dia 4, no dia 5, neste caso, de mês de novembro. Dr. Mulungu, que antevisão que podemos fazer destas eleições nos Estados Unidos? Bem, uma antevisão destas eleições nos Estados Unidos, eu acho que é uma enorme tristeza. Não há candidatos nos Estados Unidos, na maior democracia a nível mundial, não há candidatos com capacidade de trazer manifestos interessantes que possam, de certa forma, interessar aqueles que são os visados, que são os governados, os próprios americanos no geral. É verdade que, na última instância, tem uma prerrogativa extremamente importante no próprio Estados Unidos da América, que o voto ele não é de caráter obrigatório. Então, nesta senda, se calhar, algumas pessoas, nesta ausência de candidatos, possam, de certa forma, preferir por uma abstenção. Esta tristeza também verifica-se, só fazendo aqui uma espécie de flashback ao tema anterior, é que as negociações entre a Ucrânia e a Rússia
elas muitas das vezes não são recusadas pela própria Ucrânia, era a União Europeia ou Washington. Então, é só perceber aqui que as coisas estão tão desarticuladas por causa de uma ausência de líderes com capacidade de lidar com esses adventos internacionais. E isso, de certa forma, abre um espaço para que Estados Unidos da América não tenhamos candidatos ao nível. Mas pronto, vamos comentar em torno daquilo que temos na mesa. Depois do último debate que houve entre as duas figuras, neste caso que já conseguiram passar pelo posto mais alto a nível internacional, quando se fala de política, que é a presidência norte-americana, neste caso o Trump e o presidente Biden, concluiu-se que o presidente Biden não tem capacidades físicas para poder dar continuidade ao seu exercício na presidência norte-americana. É por isso que os próprios democratas, alguns deles, abrem espaço de uma advertência a esta figura de Biden para que ela possa desistir da sua candidatura, mas pouco tempo, estou a falar de mais ou menos há 10 ou 14 horas atrás, o próprio Biden terá dito que ele não vai recuar, ele vai continuar nessa corrida até a sua manutenção de poder e a sua recondução à Casa Branca. Mas por que há estas dificuldades todas? É que na América hoje em dia percebe-se que as eleições vão girar em torno de quem tem capacidade de conseguir um atalho para o banheiro, quem tem mais capacidade de não esquecer o seu discurso quando estiver a discursar para o seu público, quem tem a capacidade de caminhar sem apoio, quem tem a capacidade, de certa forma, de localizar aquilo que são os seus vestes para poder se fazer aquilo que é a sua posição presidencial. Então, estão a gerar em torno disso. Para um Estado que está habituado a trazer candidatos que discutem acerca daquilo que é a sua política externa, o que será da América para os próximos anos, como é que a América vai se posicionar, principalmente neste momento em que há uma guerra na Ucrânia, em que há uma guerra no Médio Oriente que envolve um aliado natural, que é o Israel, e também o Hamas, a Palestina, ou também praticamente todo o mundo árabe. Então, é este tipo de debate que os eleitores norte-americanos estavam habituados a receber por parte das suas figuras, essas que concorrem para as presidenciais. Mas, de facto, neste momento, eles não têm, estão reduzidos a questões de capacidades físicas, ou seja, aquele que tiver mais capacidade física será aquele que terá a possibilidade de ser eleito para a presidência da República. Mas também pegando para o próprio Trump, dizer que há uma nuvem negra que o persegue, e esta nuvem negra, se calhar em novembro, ela vai trazer uma espécie de chuva ácida para ele, porque as tomadas de decisões do próprio presidente Biden, elas foram um pouco controversas para aquilo que é a própria política americana. Depois de despoletar o conflito entre o Israel e a Palestina, logo na primeira semana nós tivemos a visita do presidente Biden ao Israel. Em termos diplomáticos, aquela visita foi um erro diplomático. Não podia ter sido efetuada porque, de certa forma, ela demonstra um apoio incondicional para depois presenciarmos atrocidades por parte do Israel na zona da faixa de Gaza. Então, a posição diplomática ela foi incorreta naquele fenômeno. E depois também, para a situação da Ucrânia, este presidente Biden também posicionou-se
posicionou-se em uma contrariedade àquilo que era as expectativas dos próprios norte-americanos. A expectativa é que o presidente Biden conseguisse, de certa forma, obliterar aquilo que eram as pretensões de Moscou logo a princípio. O que eles conseguiram apenas é anunciar, fazer um pré-anúncio daquilo que seriam as pretensões da Rússia. E quais eram as pretensões da Rússia? É que eles sabiam que a Rússia, no dia 24 de fevereiro de 2022, iria entrar na Ucrânia. Então, tendo esta informação privilegiada, eu acho que na capacidade de Washington havia ali uma possibilidade de negociar com o seu homólogo Vladimir Putin em torno das consequências que poderiam advir desta operação militar ou desta invasão. Mas não o fez. O que conseguiu fazer é colocar mais lenha na fogueira e atiçar a Rússia para que ela fosse mais agressiva nesta sua designada operação militar especial. É verdade que no princípio houve erro de cálculo, a Rússia meteu lá 100 mil homens para fazer exatamente aquilo que seria uma operação militar especial, que é uma espécie de intervenção. Uma intervenção costuma ter um timing, um período estabelecido para que ela ocorra e depois cesse. Então foi transformada essa questão de intervenção naquela Ucrânia em uma guerra. E quem faz isso? É o próprio Estados Unidos da América, com as suas decisões de uma forma indireta. E quem toma as decisões é o presidente Biden. E o que é que isto trouxe para os Estados Unidos da América? Trouxe várias crises. Alguma delas é a crise energética. O galão de combustível passou a roçar cerca de $5 naquele ponto do planeta. Mas também pegamos a situação de Taiwan. Taiwan é uma relíquia internacional, sob o ponto de vista tecnológico, para todos aqueles estados que pretendem, de certa forma, dar um avanço ao seu equipamento informático e também a toda a informatização, não só de computador, da área de computação, mas também de viaturas, telemóveis e muito mais. Então, este Taiwan está numa iminência de ser invadida pela China. Invadir é o termo que se usa a nível internacional para justificar uma agressão, uma possível agressão vinda da China. Mas, em termos lógicos, o Taiwan, ela pertence à China. E o próprio Estados Unidos da América, depois da Segunda Guerra Mundial, ofereceu à própria China quando teve a percepção de que a China estava um pouco distante em termos de relações diplomáticas com a URSS. Então, como forma de trazer aqui o isolamento à URSS, agradou a China com a ideia de que Taiwan lhe pertencia. É por isso que os Estados Unidos da América até hoje não reconhece o Taiwan como um Estado. Então, o Taiwan está ali como uma espécie de um vagabundo que não sabe onde pertence exatamente. Então, o posicionamento para com Taiwan, que é de proteção, na qual, se tivermos uma agressão da China ou uma entrada da China para ocupar aquilo que nos ideais da China lhe pertence, fará com que os Estados Unidos da América entre no conflito de uma forma direta, contrariando aquilo que são os ideais do próprio Estados Unidos da América, que são exatamente a ideia de que não pode guerrear com um Estado que tenha capacidade de responder à altura e, quiçá, uma capacidade de responder ao ponto de atingir o nosso território. Então, essas são as decisões que foram tomadas pelo presidente Biden, quando tivemos ali a visita da Pelosi, quando tivemos o Blinken, quando tivemos o próprio Xi Jinping a visitar os Estados Unidos da América, e antes dele chegar no aeroporto, o próprio Biden já chamava-o de ditador, um presidente ditador esteve aqui no nosso país. Então, são essa nuvem que paira sobre o Biden, que estou aqui a achar que em novembro vai trazer uma espécie de chuva ácida. Então, para o Trump, o que resta é diabolizar todas essas decisões e capitalizá-las para trazer
de certa forma, o eleitorado para si. Mas também de recordar que as decisões que o próprio Trump tomou foram importantes para a própria recuperação da economia norte-americana. A questão das sanções que ele aplicou para com a China, a criação de uma suposta guerra comercial trouxe também certos ganhos para o próprio Estados Unidos da América. Ali o controle acirrado das fronteiras entre Estados Unidos e México também trouxeram uma certa pacificação e um certo entrosamento de várias ameaças dentro daquele território. Então, essas são algumas decisões que o Trump tomou, também o abandono de estados como o Afeganistão. Ele removeu as suas bases do Afeganistão, estava para remover também as suas bases que estão ali no Mar do Sul da China, achava que eram desnecessários, então também passou a contribuir menos para organizações como a OTAN, porque ele olhava para esta NATO como sendo uma organização que é uma espécie de defensor de Estados parasitas, porque a maioria dos Estados europeus contribuem com menos do que podem para com esta organização. Então, cada um tomou as suas decisões. O que resta neste momento para o eleitorado norte-americano é colocar as decisões que ambos tomaram na balança para poder escolher o seu próximo líder, porque em termos de venda, em termos de manifesto eleitoral neste momento, ambos estão desprovidos de qualquer tipo de ideia inovador, principalmente neste contexto em que o mundo está mergulhado. Muito obrigado, Dr. Mulungu, pela sua colocação. Professor Pangaia, por um lado estamos com Donald Trump, que já passou da Casa Branca, e do outro lado estamos com Joe Biden nestas eleições. Qual é a divisão que faz perante essa 60ª eleição? Sim, segundo as pesquisas internacionais, elas mostram que os dois candidatos estão, de certa maneira, são rejeitados ao nível dos estadunidenses. Mas, infelizmente, diz que nos últimos anos nunca houve tanta rejeição assim de candidatos à Casa Branca. Mas, no entanto, eles estão lá. Tudo isso mostra, de alguma forma, a crise dos partidos políticos nos últimos anos, porque os partidos, ultimamente, eles estão, aliás, acabam ficando reféns pelas suas lideranças. Porque se isso não tivesse acontecido, obviamente que nem Donald Trump teria sido candidato pelos republicanos e nem sequer também o Biden teria sido candidato aos conhecidos. Então, neste momento, eles chegaram ali no poder precisamente por causa dessa situação de os membros dos partidos serem reféns daqueles que são eleitos como líderes desses partidos. A questão da fragilidade do Biden não é só de hoje. Esse já há bastante tempo já se via que Biden trazia problemas cognitivos. Não é só problema pela idade, a idade dele, também temos o próprio Donald Trump. A questão não é da própria idade só, mas tem muito a ver com os problemas cognitivos que ele apresenta. E isso foi notório nesse primeiro debate que o Biden travou junto do Trump, em que ele próprio, o Biden, chegou de reconhecer e procurou se explicar por que teve mau desempenho nesse primeiro debate, dizendo que ele acabava de ter uma viagem, estava cansado e em algum momento não conseguia, portanto, manter-se naquele debate devido a essa questão. Mas ele, por sua vez, e depois daquilo, o que aconteceu, os financiadores, portanto, os lobistas dos democratas, começaram a reclamar e a pedir até que o Biden pudesse renunciar, recuar da candidatura do coisa. E vários outros também, os membros dos próprios democratas, também vieram um dia para poder pedir o recuo do próprio Biden
Mas ele, pura simplesmente, disse que não, ele continuaria como candidato dos democratas e que o que ocorreu naquele dia foi efetivamente por essa questão. E ele disse de que ele reconhece que ele não tem a mesma idade e que ele sabe de que ele não fala da mesma maneira como o seu opositor, não anda da mesma maneira como o seu opositor e também não debate da mesma forma como o seu opositor, mas, no entanto, ele fala a verdade. Mas tudo isso é um discurso que tem a ver com a questão de enganar o seu próprio eleitorado. E quando ele coloca essas questões aí assim, como forma de querer desvalorizar o seu opositor. Nós temos que perceber que a política hoje ela é uma espécie do engano. Os políticos hoje estão mais para enganar o eleitorado e o próprio eleitorado também gosta de ser enganado, porque procura efetivamente de que o seu líder ele fale aquilo que eles querem, a sua própria crença. Essa razão, então, temos esse tipo de situações. Efetivamente, tanto Donald Trump, assim como o próprio Biden, não estariam em condições de estar hoje ali como candidatos às eleições dos Estados Unidos da América. Muito obrigado, professor Pangai. Qual poderá ser o futuro do Joe Biden face a essa confusão levantada aqui? Olha, o Joe Biden, há poucas probabilidades dele poder recuar da decisão dele. Primeiro porque ele já fez eleger 3.900 delegados que juraram apoiar o próprio Biden. Então, há duas possibilidades. Biden, só ele próprio é que pode renunciar, ou mesmo se, nos próximos momentos, revelar a incapacidade de continuar a poder dar o seu máximo nas campanhas que vai liderar. Então, são essas duas hipóteses que podem acontecer. Que existam alguém capaz de poder retirar Biden, isso está fora da hipótese. A hipótese que existe neste momento é ele pessoalmente renunciar, ou mesmo chegar a um momento que vai demonstrar a incapacidade dele continuar com a campanha. E veja só, mesmo os próprios, se porventura Biden ele poder renunciar, quem vai eleger o outro candidato são esses 3.900 delegados que foram eleitos às costas dele, que juraram nele de poder apoiá-lo até as últimas consequências. Então temos aqui, era importante de fato que ele, numa situação que estamos a ver, ele pudesse renunciar e cuidasse da sua reforma, do seu estado de saúde em melhores condições, porque estamos a ver que numa situação daquela gente que quando ele aparece, os discursos dele, praticamente ele lê os discursos. Ele basta se dissociar da leitura, pronto, ele começa a se espalhar. Então, até porque viu-se, depois daquele disparate que ele ocorreu no debate com Biden, no dia seguinte ele apareceu, fez um discurso bonito, um discurso coerente, mas ele estava a ler aquilo que estava lá escrito. Então, dificilmente ele sozinho consegue poder apresentar um discurso coerente ou uma apresentação coerente sem poder que ele esteja a ler. Então, logo a partida mostra que ele já não está em condições mesmo de poder dirigir os Estados Unidos da América. Mas está aí essa situação de os partidos estarem reféns aos seus líderes. E ninguém quer pôr a mão para poder retirar a ele daquele lugar. Aliás, ninguém quis pôr a mão na altura em que endossaram Biden como o seu candidato. Veja que os democratas não houve candidatos assim fortes que enfrentaram ao Biden, diferentemente do que aconteceu com o Donald Trump, que teve 13 candidatos fortes
que disputaram, mas, no entanto, acabou Biden, Donald Trump conseguindo a candidatura, precisamente por causa dessa questão dele já ser líder dos republicanos, e os membros estão lá reféns a ele, e acabou estando aí. Eu acho que uma das coisas também que pode ter pesado aos democratas para não poder abandonar o Biden, acho que os democratas acreditavam de que tantos processos que Donald Trump está nas suas costas, dificilmente ele iria concorrer, não é? Pensaram sempre de que com vários escândalos que foram, com vários crimes foram imputados a ele, e aquilo ali era suficiente para poder o Donald Trump não ter aquela capacidade de poder ser eleito, ser um indivíduo, mas o que estamos a ver o contrário. Não é? Apesar de tudo quanto esteja a ocorrer neste momento, o julgamento que estão a decorrer, mesmo assim, ele está de pés firme, e agora fala-se de alguma vantagem que ele está a ter em relação ao candidato Biden. Há essas propostas aí de alguns para poder, em caso de Biden, ele recuar da sua candidatura. Está aí a vice-presidente, uma negra, que se acha de que ela pode ser uma potencial substituta, mas também diz que sofre uma grande rejeição por parte dos republicanos, devido ao comportamento que ela apresenta, dentre várias outras questões, e aparece aí também o outro provável candidato, o governador da Califórnia, também é um deles que provavelmente pode ser, se porventura o Biden renunciar, recuar da sua decisão, e dentre vários outros, mas há um que é uma provável, que pode ser de consenso, é a tal Michelle Obama, que muitos acreditam de que se ela puder, se o Biden recuar a Michelle Obama, ela teria como uma candidata forte dos democratas para poder enfrentar o Donald Trump dos republicanos. Mas há um sinal aqui que diz que Michelle Obama ela tem uma relação muito forte com a família Biden, e que em nenhum momento ela se posicionou como o potencial candidata a substituir o Biden, a não ser que seja o próprio Biden, portanto, assim, a poder sugerir que ela coisa. Mas também não sabe se ela estaria preparada, dentro deste momento, para aceitar essa proposta. Muito obrigado, professor Pangaia, pela sua explanação. Ainda estamos na corrida eleitoral, no entanto, vamos virar a página e olhar para o processo das eleições na França. Dr. Mulongo, como é que avalia este processo? Bem, isto é visivelmente, em quase todo o Estado, estamos a verificar uma crise de candidatos. Na França, estamos a verificar aquilo que é o crescimento nos últimos debates da própria extrema-direita. A extrema-direita ela é conhecida por ser um partido que defende muito os valores tradicionais, ou seja, é aquele partido que defende a ideia de nacionalismo. Então, quando aparecem sempre grupos partidários que defendem muito ideias nacionalistas, principalmente neste momento em que a Europa está quase mergulhada numa guerra regional, os seus cidadãos, o eleitorado, ela costuma abraçar, porque eles trazem nos seus discursos a ideia de olhar para dentro e não muito para fora. Porque os da esquerda, eles por serem muito mais liberais, eles abrem-se muito para aquilo que são as políticas internacionais, eles debatem muito acerca de assuntos ligados à política externa e os processos diplomáticos. E muitas das vezes isso não espelha e não satisfaz aquilo que são os interesses do cidadão a nível interno. Então essa extrema direita, ela acaba de certa forma trazendo
uma espécie trazendo uma espécie de discursos aglutinadores para aquilo que são os anseios neste momento, principalmente por causa da sua guerra. Então, temos ali o Macron, que pretende, de certa forma, fazer uma manutenção do poder, mas também ao seu lado temos uma candidata que é muito forte, a Meloni, ela é muito forte e demonstra de certa forma que se calhar pode conseguir resultados extremamente satisfatórios. Por quê? Porque já temos no consenso francês que o Macron é aquele que discursa como um jovem e governa como um velho. Então, esta ideia que é consensual a nível dos franceses e olhando para as decisões que este Macron tem tomado durante a sua própria presidência, eles têm trago uma certa fragilidade para a sua governação. E principalmente quando olhamos para o seu posicionamento perante a guerra da Ucrânia. O seu posicionamento para com a guerra da Ucrânia lhe custou a perda de Burkina Faso, do Gabão, do Mali, vários estados africanos que esta França domesticava à distância para satisfazer os seus interesses, que a Rússia, como forma de corresponder às sanções, conseguiu, de certa forma, sancionar a própria França, criando cenários com que houvesse um abandono das relações e um reposicionamento dos Estados para uma possível negociação com a França, no sentido da França respeitar aquilo que são os seus preceitos a nível interno. Então, este Macron perdeu a nível internacional e porque perdeu a nível internacional não conseguiu agregar valores para conseguir uma reeleição a nível interno. Então, estamos aqui a entrar numa situação em que ele está a demonstrar uma certa fragilidade, porque ele não traz consigo, a nível do seu discurso, soluções para os problemas todos que apoquentam esta nação francesa. Recordar que desde manifestações como coletes amarelos, manifestações dos próprios agricultores, e essas manifestações, principalmente dos agricultores, cujos insumos todos elas vinham, na sua maioria, da Ucrânia e uma outra parte da Rússia. Mas a Rússia ocupou os territórios férteis da Ucrânia, que são os próximos ao Mar Negro, então conseguiu, de certa forma, bloquear esse acesso que a França tinha a esses insumos. E recordar também que boa parte da energia que usa-se na França, ela é de transformação nuclear. E o recurso que esta França usa, ela, de certa forma, vai buscar na Rússia. Então, neste momento de conflito, a Rússia pode ter estabelecido balizas nessas trocas comerciais a nível de pressário um pouco mais elevados, como forma de sancionar a própria França e como também forma de criar um nó de estrangulamento dentro do próprio território francês, para que o Macron não consiga uma reeleição dentro do seu próprio Estado. Então, este é o contexto que não favorece muito ao Macron. Mas as ideias nacionalistas, as ideias que muitos chamam de xenófobos, que são tragos pela extrema-direita, elas, de certa forma, trazem um certo reflexo àquilo que o eleitorado está à espera neste momento. Está à espera de um líder que olhe para dentro da França, um líder que esteja intrinsecamente ligado aos ideais franceses, um líder que olhe para a política externa como um instrumento que possa satisfazer aquilo que são os interesses dos cidadãos franceses, um líder que esteja preocupado com aquele boom todo que verifica-se na França da massa juvenil, um líder que consiga lidar com a questão migratória de uma forma um pouco sensata, não um Macron que abriu as portas
desta França para uma entrada massiva de imigrantes e não conseguiu trazer ali uma resposta a nível de colocação desses próprios imigrantes, o que trouxe uma espécie de conflito para com o cidadão interno, porque ele começa a ter a percepção de que há alguém aqui que vem ocupar o meu espaço, e isto leva a uma situação de privação relativa. E esta privação relativa faz com que o indivíduo fique frustrado, e depois dessa frustração ela pode culminar com um certo comportamento não muito abonatório por parte do indivíduo. Então, esta corrida, exatamente, ela trará dissabores para este Macron por causa das suas decisões todas que ele tomou, e principalmente a última, quando ele decidiu dissolver todo o parlamento a nível daquele país. Obrigado. Professor Marcelino Pangai, os dados preliminares apontam para mais de 34% em vantagem, primeiro turno, neste caso da Marine Le Pen. Como é que avalia este processo, igualmente este resultado? Será que houve transparência nestas eleições? Como é que olha para isto? Olha, Emmanuel Macron, ele precipitou a sua queda. Em que sentido? É que Emmanuel Macron, depois do seu partido ter perdido imensamente no Parlamento Europeu a favor dessa Marine, ele acabou, portanto, dissolvendo o Parlamento francês como forma de querer ver se poderia aumentar os seus assentos dentro do Parlamento francês. No entanto, o primeiro turno foi mostrar o contrário daquilo que Macron esperava. E ele acabou, portanto, ter aquela derrota a favor dessa extrema-direita. Daí que nós não podemos esperar vitória de Macron no segundo turno, tendo em conta os resultados que aqui apareceram, uma forte rejeição, não é, por parte do partido de Emmanuel Macron, e nesse momento ele pura simplesmente, acreditamos que ele já deve estar a consentir essa derrota. Já não tem maior influência junto do Parlamento europeu, e agora vai ser internamente na França. Qual vai ser a legitimidade dele no nível internacional para ele se manter como presidente da França? Aqui estamos a poder pensar nos próximos momentos como é que vai ser mesmo as Nações Unidas, tendo em conta que temos 3 membros permanentes das Nações Unidas que estão numa situação precária. Temos uma situação de Donald Trump, provável vencedor das eleições nos Estados Unidos, com suas posições dúbias. Temos essa questão da Inglaterra, onde o Keir Starmer, do Partido Trabalhista, que acaba, portanto, de ganhar as eleições na Inglaterra, que vai ter outro tipo de posicionamento. E temos a tal França, portanto, 3 países que têm posição permanente nas Nações Unidas, numa situação que hoje estamos a ver. Obviamente que Emmanuel Macron provocou uma situação. Aliás, todo aquele malabarismo que Emmanuel Macron tentou fazer nessa guerra Rússia-Ucrânia, a situação que Emmanuel Macron está a provocar em África, acabei de ouvir agora o pronunciamento dele de que ele está disponível para poder apoiar Moçambique, enviou uma carta ao presidente Filipe Jacinto Nunes de Moçambique, a dizer que a França está disponível para poder apoiar naquela guerra contra os terroristas em Cabo Delgado, que isso não passa de uma farsa. Não é? Ele não conseguiu, tinha uma base enorme no Níger, junto da outra base dos Estados Unidos, não conseguiram absolutamente nada de poder combater o terrorismo no Níger, até que acabaram sendo expulsos daquele país.
não estou a ver a possibilidade da França ela poder apoiar Moçambique no combate ao terrorismo. Aliás, é a própria França que é promotora daquele terrorismo. Isso aí é uma questão de poder pôr a máscara, a querer enganar o Moçambique, de que ele pode estar ao nosso lado. Mas, na verdade, ele está lá em frente dos terroristas. E é uma situação que o próprio país não deveria nem se pronunciar sobre essa manifestação do interesse dele e, pelo contrário, até deveria se remover a total na exploração de gás na bacia do Rovuma e começarmos efetivamente a ver uma relação junto dos países da África Austral para poder combater o terrorismo. Eu agora, as viagens que o presidente de Moçambique começou a fazer pelos países da África Austral, começou pela Zâmbia e depois foi à Tanzânia, isso é que deveria estar a fazer desde o seu princípio de mandato, no lugar de ir muito longe para tentar criar uma relação que possa conseguir combater o terrorismo, não esses franceses que estão ali. Então, o Emmanuel Macron, eu acredito que mais ou menos dias vai ser uma carta descartada por tudo quanto ele tentou fazer para ganhar popularidade dentro da própria França, que no fim do dia a população francesa acabou tendo essa descoberta, daí os resultados maus que ele está a ter neste momento. Muito obrigado, professor Pangai. Teria dito na sua explanação que a Inglaterra, disse que a Inglaterra, a França, como também os Estados Unidos da América, a surpresa das eleições. O que é que pode estar por detrás desta surpresa, desta mudança? Olha, o primeiro para o caso da Inglaterra, tivemos aquela questão da saída precipitada da União Europeia e que depois acabou encarecendo a vida dos ingleses do Reino Unido. A partir daí, os conservadores começaram paulatinamente a perder confiança por parte dos próprios ingleses. A outra questão tem muito também a ver com essa política de Rishi Sunak, de poder tentar querer deportar os imigrantes ilegais para o Ruanda. Aquela questão também irritou alguns partidos dentro da própria Inglaterra. Foram erros que o Rishi Sunak, aliás, os conservadores começaram a cometer e a partir dessa altura perderam toda aquela. Não é fácil. Olha, há 14 anos que o Partido Trabalhista ele não conseguia uma vitória tão retumbante como aquela. Dos 612, 412 lugares foram conquistados pelo Partido Trabalhista. Aqui não há como, razão pela qual que o próprio Rishi Sunak, quando ele foi reconhecer, pediu desculpas ao seu partido pelos resultados, não é? E entregou, neste momento, está esse processo de ir entregar ao rei, que é o slogan que ele procede, depois dali o rei vai poder empossar o primeiro-ministro, neste caso o Keir Starmer, e perdeu ali. Agora, em relação à própria França, a maneira como geriu o conflito Rússia-Ucrânia, ou está gerindo Rússia-Ucrânia, criou a problemática também dos próprios franceses, não é? O custo da vida acabou encarecendo cada vez mais devido às sanções que o Emmanuel Macron sujeitou aos franceses com a Rússia. Perderam o mercado de gás, apesar de não poder coisa, e a Rússia, quando viu de que a França ela estava ainda a tentar se sustentar com o urânio de África, foi fechar a torneira também à África, que é Mali, Níger, Burkina Faso, onde a França buscava quase a custo zero o urânio para poder sustentar a sua indústria energética. Então, a Rússia, sabendo que a indústria energética que lhe sobrava para poder conseguir sustentar a França era o urânio que adquiria também na própria Rússia. E quando começou a ver aquelas sanções, acabou começando a fazer exploração desenfreada
cá em África, Burkina Faso, Níger e Mali, e quando a Rússia percebeu foi fechar a torneira e foram corridos da África, daqueles países do Sahel. A partir daí começou a criar sérios problemas da governação de Emmanuel Macron. E os resultados são esses que ele hoje está a colher. Muito obrigado, doutor. Professor Pangaia, infelizmente ficamos sem tempo para podermos ter continuado com o nosso programa. No entanto, queremos agradecer antes ao Dr. Mulungu pela presença nos estúdios da FTV e por ter nos ajudado a analisar alguns temas neste que é o debate internacional, e os agradecimentos são extensivos a si, professor Pangaia, pela sua presença, e não menos importante, agradecemos a todos que estiveram a nos acompanhar nesta primeiríssima edição do debate internacional. Neste que é mês de julho, nós nos dispensamos com promessa de cá voltar quando forem 14 horas do sábado. Não sai daí. Muito obrigado e fique na restante programação da FTV. Obrigado.